Olá a todos, olá a todas, bem-vindos. Hoje a gente vai se dedicar a conversar um pouco sobre a CPI do genocídio. No dia de ontem, terça-feira, foi arguido pela primeira vez um ministro da Saúde, que foi o Henrique Mandetta, justamente da primeira fase no Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. E a gente queria hoje aqui traçar algumas pinceladas para ajudar na reflexão e fazer os contrapontos necessários. É importante lembrar que a Covid-19 ela aparece dentro do cenário mundial e, sobretudo no caso do cenário brasileiro, como uma lupa que nos ajuda a entender melhor, a ver a realidade um pouco mais naquela dimensão que estava um pouco mais escondida, naquela dimensão que estava mais oculta. Isso aqui é importante, primeiro, a gente demarcar isso, apesar de ser, logicamente, um momento trágico da humanidade, mas justamente em cima dessa tragédia, em cima desse conflito, que a gente pode detectar, perceber, visualizar questões que antes a gente não conseguia perceber em função de estar um pouco escondido, estar um pouco dissimulado. Henrique Mandetta, o primeiro-ministro da Saúde de Bolsonaro, é um deputado federal do DEM, daquela região do agronegócio, né? Ele é uma pessoa alinhada com o ex-presidente da UDR, o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, né? E que votou pelo impeachment da presidenta Dilma em abril de 2016, né? Ele votou pelo aceite. E no seu Twitter, na sua conta do seu Twitter, ele postou: amanhã é o grande dia, tchau, querida. Então a gente precisa entender muito bem de onde vem Henrique Mandetta, né, para que a gente não possa hoje se iludir com determinados posicionamentos que ele vem adotando, mas a origem dele é essa, né? Bom, em seu discurso de posse, né, como ministro da Saúde, Mandetta diz o seguinte, entre algumas coisas no discurso dele, ele diz o seguinte: fiquei extremamente feliz em vê-lo eleito presidente da República, dirigindo-se a Jair Bolsonaro. Vamos escrever a nova página juntos. Eu à frente do Ministério da Saúde e ele na presidência da República. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Portanto, Mandetta era uma pessoa plenamente aliada com o golpe, né, de 2016 e plenamente aliada com Jair Bolsonaro no início do seu mandato. Então é importante perceber que esse bloco golpista ele é um bloco heterogêneo, não é um bloco uniforme, um bloco onde todos pensam iguais e têm os mesmos interesses. Os interesses são diversos, né? Então, no primeiro momento, Mandetta é golpista, né? Faz parte do bloco golpista que envolve militares, setores do judiciário, setores do parlamento, setores religiosos, né? Setores do capital nacional, todos eles ligados ao capital internacional que comandou o golpe lá de fora, né? E além disso, quando o golpe se agrava com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, Mandetta está plenamente alinhado, como a gente viu agora no discurso dele de posse enquanto ministro da Saúde. Mas com a chegada da pandemia, começa a haver algum tipo de desencontro entre aquilo que o médico Mandetta pensava e que aquilo que o presidente da República, Bolsonaro, que estava alinhado diretamente com o Donald Trump, dos Estados Unidos, estava encaminhando. Quer dizer, Bolsonaro encaminhava tudo que Trump dirigia para ele, determinava para ele a partir dos Estados Unidos. E aí começa a haver o primeiro desencontro do ponto de vista científico, porque Bolsonaro queria adotar, ainda por razões não totalmente explicadas, o encaminhamento do uso da cloroquina, né? E Mandetta sabia que a cloroquina não tinha uma demonstração científica ainda comprovada de eficácia no tratamento da pandemia, o que meses depois veio a se comprovar que ela não tinha eficácia nenhuma do ponto de vista generalista como tratamento, né? E aí Bolsonaro começou a incentivar, a encaminhar como chefe das Forças Armadas que as três forças começassem a ampliar a produção de cloroquina. E aí começa a tensão entre Mandetta e Bolsonaro.
Aí a tensão entra num grau tal que, logicamente, enquanto médico, o Henrique Mandetta não quis trair ao seu juramento de Hipócrates, né? E aí ele teve que realmente pedir a demissão, foi forçado a pedir demissão. Entra Nelson Tait, e ele entra como um ministro tampão que não dura mais do que 30 dias. Por quê? Porque se vê ameaçado também pelo grupo do presidente a mudar o protocolo sobre a cloroquina, né? E era algo temerário porque se sabia que a cloroquina tem consequências graves, é usada de uma forma muito específica, de uma forma muito apropriada, segundo ordens médicas, não pode ser um tratamento generalizado. Então, por 30 dias, foi a duração apenas do Nelson Tai, que depois saiu e nós vimos o quê? Vimos a chegada do general Pazuello, não um médico para o Ministério da Saúde, mas um general com seus comandados militares. Bom, a chegada de mais um general para um ministério foi o encontro entre a mão e a luva para Bolsonaro, né? O secretário, ex-secretário de Saúde de Curitiba e ex-professor da Fundação Getúlio Vargas, Adriano Massuda, ele diz uma coisa muito interessante numa edição do El País. Nem o pior ministro da Saúde fez o que o Exército está fazendo, desmontando a engrenagem do SUS, né? Então, o Ministério da Saúde deixa de adotar os protocolos, começa a colocar militares nesses cargos-chave, segundo a denúncia do Massuda, né? E vai se proteger, rogando a questão das vacinas, né? Do contrato das vacinas, como também a questão dos encaminhamentos dos protocolos, né? Com relação à máscara, ao uso de álcool em gel, a não aglomeração de sociais, né? E com relação também a esse kit pandemia com cloroquina e ivermectina que o Ministério da Saúde começou a propagar de uma forma indiscriminada, né? Então isso daí é um caso que começa a agravar bastante com a chegada de Pazuello ao Ministério da Saúde. Então, esse é um pequeno percurso para que a gente possa entender também o que foi o depoimento ontem do ministro Mandetta, né? Quer dizer, ele ontem fez algumas denúncias, reforçou alguns fatos de que já haviam acontecido no passado, né? Mas o bloco golpista ainda não se definiu pela queda de Bolsonaro e fica fazendo esse jogo de aparência, esse jogo de cena. Hoje, né? Quarta-feira, quem deveria estar sendo arguído é o ministro, né? Seria o ministro Pazuello, aquele que sabe fazer as coisas desaparecer, né? Ele fez desaparecer muitas coisas durante a gestão dele no Ministério da Saúde, por exemplo, os dados da Covid, da pandemia, logo no primeiro mês, ele quis refazer o protocolo, quis refazer a metodologia para que os dados não fossem tão revelados como deveriam. Nessa brincadeira de esconde-esconde, quando chegou no final do ano passado, início desse ano, aconteceu do desaparecimento do oxigênio dos hospitais de Manaus. E agora, hoje quarta-feira, ele deveria estar depondo na CPI do genocídio, mas ele também desapareceu. Ele não vai aparecer lá porque alegou problemas de saúde em relação a ter sido contaminado, supostamente contaminado, infectado pela Covid-19, né? Ele que no domingo passado foi visto andando pelos shoppings de Manaus, de bermudão, sem máscaras de proteção, né? Então, o contexto que a gente está vivendo é um contexto justamente de disputa interna, né? De que o desgaste desse capitão presidente da República, né? Se evidencia cada vez mais, as forças do bloco golpista começam a rachar, né? E agora cabe também à CPI da Covid comprovar o que a população já sabia, o que o senso comum já sabia, de toda essa trajetória, né, de negligências, omissões e de intenções
adotadas pela política do governo federal em relação à questão da saúde. Um dado muito grave, né, que foi um vazamento, inclusive saiu num relatório, em um documento oficial dos Estados Unidos, a pressão que o governo de Donald Trump fez para que o governo brasileiro não assinasse compras da vacina Sputnik V produzidas pela Rússia, né? Esse é um dado importante, é um fato também que a CPI deve averiguar, porque inclusive isso foi publicado em documentos oficiais do Deep State estadunidense. Espero que a gente possa ter colaborado de alguma forma para que a gente possa sempre mais entender o debate a partir de outras perspectivas, de outros pontos e não apenas de um. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.